Bem-vindo à nossa aula número 7, Identificação correta do réu. Por que identificar corretamente o réu é fundamental para o seu processo? Qual a relação entre a qualificação das partes e validade do processo? E quais as consequências no erro da identificação? Esse é o tema que iremos tratar hoje nesta aula. Bom, o que significa identificar o réu? Além da sua qualificação processual, é identificar corretamente a pessoa causadora do dano. No caso de uma empresa, é mais simples. Basta que você pegue o seu contrato ou um comprovante de pagamento, identifique pelo CNPJ e você já identifica a parte contrária e consegue alguns dados importantíssimos através dos mecanismos disponíveis na internet para você fazer uma consulta. Mas e quando o réu é uma pessoa física, que às vezes não te dá um nome completo, que às vezes é só conhecido por um apelido, às vezes você não sabe nem qual que é a identificação, né, do seu endereço, aonde você vai mandar uma cartinha de citação. Então, essa identificação ela é muito importante no processo judicial para poder fazer a estabilização da lide. Quando você ouvir falar de estabilização da lide, é que o réu foi devidamente citado, ou seja, a partir desse momento é faculdade dele se defender ou não. Ele pode seguir os efeitos da revelia ou apresentar sua defesa para afastar os argumentos que você está levando ao juiz. Essa importância, ela decorre da individualização da pessoa para evitar que você processe a pessoa errada. Vamos lá, nós estamos em algumas aulas anteriores já identificando uma situação, por exemplo, de marceneiro. Às vezes você conhece a pessoa só pelo apelido, você não tem o nome dela, você não fez um contrato, você tem o Pix que ele passou para você, mas é a conta da esposa, porque sabe lá qual o motivo ele não passou o dele, você não tem o nome completo, e você pode fazer a correta identificação do réu através de suas características, falar que é o Zé da marcenaria tal, e durante o decorrer do processo o juiz vai intimar ele para apresentar os seus dados pessoais, seu documento, para comprovar que ele é ele mesmo. Ele pode negar que seja, fica um pouco mais difícil o teu processo, é uma situação muito complicada. Então, de antemão, você está nessa aula e você ainda não teve um processo judicial ou não teve ainda uma situação que vá demandar uma reclamação no juizado especial, procure sempre saber com quem você está fazendo um negócio, porque essa identificação do réu, se você atrasar muito, demora para ter uma efetiva solução dos seus direitos que você vai buscar na justiça. Por que essa identificação correta ela é essencial para o processo? Porque permite que o réu seja localizado, o endereço corretamente dele, às vezes vai, por regra, no juizado, é enviado uma carta de citação. A carta de citação ela pode ser recebida, pode não ser recebida, pode alguém dar uma informação que a pessoa se mudou e tudo mais. E você, o carteiro, né, Correios, eles vão entregar apenas no endereço, pegando a assinatura de qualquer pessoa que esteja no local. Salvo se disser, olha, eu conheço essa pessoa se mudou, ou o carteiro foi 3 vezes na residência e não encontrou ninguém. Nesse caso, quando acontece uma situação assim, você pode mandar o oficial de justiça. Então, se você passa pelo menos as características físicas do indivíduo que tem que ser citado, aonde ele mora, qual apelido que ele pode ser chamado, ou o local que ele pode ser encontrado, o oficial de justiça pode fazer diligência com base nessas informações para tentar localizar essa pessoa. Por mais que você não saiba o nome completo dela, não tenha nenhum documento, nenhum número, alguma informação a mais, tá? Isso também ajuda a garantir o direito de defesa do réu para saber se é ele mesmo e evita nulidades processuais. Por exemplo, se você não identificou corretamente o réu e aparece uma outra pessoa que fala, olha, não tenho nada a ver com isso, eu conheço a pessoa, inclusive eu sei onde ela mora, identifica, passa mais detalhes, mostra que não é você, o teu processo volta praticamente a estaca zero, ele volta ao início na citação. O juiz vai reconhecer que a parte é ilegítima, às vezes pode extinguir o processo e demandar que você crie outro, já vai fazer com que você perca um pouco da fé na justiça, achando que ela não funciona, mas às vezes é só uma falta de formalidade na correta identificação do réu. Identificando ele corretamente, obviamente, ele vai permitir a continuidade do processo, porque a pessoa não tem como se excusar. Se todo mundo conhece ele, se você tem uma foto, por mais que você não tenha o nome dele, tem uma foto dele no interior da sua residência montando o armário. Uma coisa é ele provar depois se ele era só o montador contratado ou se ele era o dono com quem você tratou. Então é sempre muito importante você ter essa identificação correta do réu. Se no WhatsApp dele tem a foto e você não sabe o nome, tente identificar o nome. Faça uma entrevista prévia da pessoa também para conhecer suas referências, o seu nome, se vai fazer um contrato, se a conta vai ser no seu nome, o nome de um parente, da sua esposa, o nome de um terceirizado. Alguns marceneiros pedem que você faça o pagamento diretamente para o fornecedor de chapas, onde ele só vai lá e usa o crédito para fazer a retirada do material. Então tem muita coisa que pode acontecer. Entenda que é muito importante você identificar o réu para poder estabilizar
estabilizar o teu processo e você evitar perda de tempo nessa localização posterior. E quais são os dados básicos necessários do réu que você tem que indicar, pelo menos no processo? Se for a pessoa física, o nome completo, o CPF, o endereço atualizado. O CPF, às vezes, é uma situação que você não tem conhecimento, como já falamos. Você pode fazer um negócio verbal com a pessoa, fazer uma contratação verbal. Você pode pegar a chave Pix da pessoa e ao telefone e nunca aparece o CPF completo também para você pesquisar. Você digitando o nome da pessoa na internet, raramente, olha, quase impossível você descobrir, porque é um dado sensível, é um dado sigiloso, então ele não está exposto pela internet, salvo, claro, se você tiver conhecimento de Dark Web, se arriscar a entrar naquela rede e buscar dados obtidos legalmente, né, através de uma ação fraudulenta de um hacker. E de repente você pode pegar e também ser um cadastro também inválido. Então o risco é muito maior do que você tentar se aventurar nesse sentido. Então, se você tiver o nome completo e o endereço do próprio réu, você já consegue com que o seu processo seja recebido na justiça e seja dado a providência de citação. Nesse caso, logo em seguida, você sabendo que você não tem o CPF da parte, peça para que o juiz obrigue a parte a se identificar corretamente, que apresente seu documento de identificação. Hoje em dia, falando, né, o CPF vai ser o número de identificação de todo brasileiro. O RG, que tinha possibilidade de fazer um RG em cada estado da federação, ele vai deixar de existir. Somente o CPF será o número oficial. Então vai ser mais fácil. Quando você tiver o nome da pessoa, alguns dados de identificação, vai ser mais fácil localizar no sistema, até mesmo por causa do seu endereço, que existe agora o CIB, né, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que vai exigir que as pessoas identifiquem seu local de residência. Então, a correlação de dados e o uso desses Big Data que se fala hoje em dia vai poder fazer um cruzamento de dados que você vai permitir localizar. Mas entenda, a falta do CPF do réu não vai obstar o seu direito de acesso ao judiciário. Você pode conseguir essa informação posteriormente. Quando já se trata de uma pessoa jurídica, é muito mais fácil, né? Você obter a razão social, o CNPJ, o endereço da sede ou filial e o nome fantasia. O nome fantasia, ele às vezes é desnecessário em um processo, a não ser que você não saiba a razão social, você identifica o nome fantasia para facilitar uma citação da pessoa por meio de um oficial de justiça. Ele vai diretamente na loja e consegue essa informação. O próprio oficial pode diligenciar qual que é a razão social. Basicamente, é muito simples de conseguir os dados da pessoa jurídica. A diferença entre nome fantasia e razão social, né, o que é o nome fantasia, é o nome comercial. Por exemplo, Casas Bahia é um nome comercial, mas a razão social mesmo é Via Varejo SA. Então, existem duas diferenças, né? Por que a razão social ela é juridicamente mais importante? Porque é ela que tem a conta no banco, né? A hora que você manda penhorar o dinheiro da Casa Bahia, se você ganhou e tem uma indenização a receber e ela não pagou no processo, dificilmente vai encontrar Casas Bahia, mas vai encontrar a razão social, que é o documento necessário que você usa para fazer os cadastros bancários. A importância do endereço do réu continua na situação da função da citação judicial. Então você precisa ter um endereço dessa pessoa. Por exemplo, o marceneiro que você contratou, dificilmente você sabe onde ele trabalha. Se você contratou um um marceneiro informal, que não tem uma empresa constituída, dificilmente você vai saber onde é a casa dele, onde é a oficina, onde que ele efetivamente trabalha. Então procure identificar sempre o endereço, quem você está fazendo o negócio jurídico. Se ele tem uma loja, se ele tem um barracão, se ele tem um ateliê, onde ele efetivamente faz o trabalho para você poder localizar ele. Não necessariamente precisa ser a casa dele, precisa ser um endereço em que ele possa ser localizado. As consequências do endereço incorreto, sem informar, número errado, número predial errado, a não localização. Ou seja, sempre por padrão, é uma carta enviada de citação. E os Correios não fazem muita questão de procurar o destinatário. Ele fala, se eu vou na Avenida Brasil, número 500, e eu não localizo o número 500, eu devolvo a carta para a origem. Falo endereço insuficiente ou número não existente. Então, você vai poder pedir para um oficial de justiça, nesse caso, tentar fazer uma diligência no local. Foi-se um tempo que você não tinha, ou às vezes, dependendo da urgência, você acabou perdendo um prazo. Porque toda vez que volta uma carta de citação, e se não dá tempo hábil para comparecimento na audiência de conciliação, a audiência é remarcada para mais adiante. Entenda o seguinte, toda vez que faz uma carta de citação, ela já sai com o endereço da parte para ela comparecer na audiência de conciliação. A cartinha, ela não vai dizendo que a pessoa já tem que apresentar a defesa, porque justamente o princípio norteador do juizado é a conciliação. Então, toda cartinha já sai com uma data. Dependendo desse tempo entre localização ou não localização do réu por falta de endereço,
isso, sua audiência vai sendo redesignada mais adiante. E depende do volume das demandas que tem no judiciário, a sua audiência pode ser remarcada para daqui, às vezes, 3, 4 meses. Tudo depende mesmo da pauta, do volume do acervo, né, de processos que tem naquela repartição. A possibilidade de paralisação do seu processo pode ocorrer porque você não tem um endereço de localização. Nesse caso, quando você tem muitas tentativas frustradas de localização, o teu processo até pode ser extinto, porque se você não tem um endereço e não permite a citação do réu, o juizado ele não permite a citação por edital. Então ele vai ser extinto e o juiz vai falar que se você quiser continuar o processo, reabrir outro, você deve ir para a esfera da competência comum, da justiça comum, e lá tem todas aquelas incidências de taxas e penduricários, cobranças que falamos nas aulas anteriores. Como descobrir o endereço correto do réu? Bom, se você tem contrato assinado, nota fiscal ou algum recibo foi informado, é uma fonte de pesquisa, você pode ter essa informação. Então, suponha que você contratou aquele marceneiro, que é o nosso amigo de exemplo num processo, e você não sabe onde ele mora, você não sabe onde ele trabalha, não sabe de nada. Ele te deu um Pix da esposa e você fez o pagamento, você falou, olha, eu vou fazer o pagamento se você me der um recibo. Exija que no recibo seja colocado um endereço. Olha, onde é que você reside? Onde é que é a tua oficina? Onde é que é? Qual que é o endereço que você trabalha? E ele vai te passar o endereço. Não é raro, mas acontece, por exemplo, marceneiros que fazem serviços avulsos por fora da empresa. Suponha que ele trabalha em uma determinada marca conhecida da sua cidade, mas ele faz serviços particulares. Nos horários de folga dele, à noite, ele faça instalações finais de semana, isso é perfeitamente possível, pode ocorrer. Bom, se você sabe que ele trabalha em determinada empresa, você pode mandar uma carta de citação ou até mesmo um oficial de justiça citar ele lá no emprego dele. Se ele largou a vida de marceneiro e agora está trabalhando CLT em algum outro local, mas ele é o responsável, você pode pedir a citação para ele trabalhar, para ele ser localizado no seu local de trabalho. Então, são várias nuances, né, que você pode cobrir os dados do réu. Já quando você tem pesquisas públicas, por exemplo, de pessoa jurídica, você pode buscar o nome da empresa, digitar o nome fantasia e o nome da cidade e o final CNPJ no Google, vai te aparecer a razão social. Com essa razão social, você consegue ir em sites institucionais, se aquela empresa ela tem um site, se ela está utilizando a informação, se você também pode ir no site da Receita Federal e colocar o número do CNPJ e obter o extrato lá do comprovante da situação, verificar se a empresa está ativa, se ela foi baixada ou se ela foi feita uma extinção voluntária. Em documentos comerciais, por exemplo, um dos casos em que atuamos, por exemplo, a pessoa sempre se esquivava de não ter um endereço e pelo nome fantasia nós fomos na loja, fizemos uma compra de pequeno valor e pegamos o comprovante de pagamento, que é uma das opções, né, daquela maquininha do cartão, pegamos o número CNPJ que estava ali, a razão social, e pedimos a retificação do polo para incluir aquela razão social, porque é ela que estava em efetiva operação. Então existem algumas estratégias que você pode conseguir o endereço do réu e até identificar ele corretamente para ele ser parte no polo passivo. Você também pode buscar em registro comprovantes, né, como a situação do comprovante de pagamento, a comunicação eletrônica, se você recebeu algum e-mail, se você que tem um rodapé da empresa, ou até mesmo se você buscar com um advogado a informação se essa pessoa já tem algum processo de justiça, se aparece lá para ele informação de algum CPF, um endereço ou algum outro dado relevante que você ainda não tenha, materiais publicitários ou contratos tais, como por exemplo, você quer fazer um site para a internet e a empresa te mandou um contrato digital. Lá vai estar a qualificação dela, vai ter o endereço, vai ter o CNPJ, vai ter todos os dados que você precisa para essa identificação correta. Qual é a responsabilidade sua, né, como autor, na identificação do réu? Você tem que identificar realmente quem causou o prejuízo, para você colocar a pessoa correta no polo passivo, para você não perder tempo com o processo, porque imagina, tramita todo o processo, o réu não tem muitas ações de recurso para agravar e tentar extinguir o processo antecipadamente, o juiz lá na sentença pode reconhecer que a parte é ilegítima para figurar no polo passivo e extinguir o processo. E às vezes dependendo do juizado que você vai, seu processo pode durar entre 4 meses a 1 ano e é um tempo perdido que você teve e começa também a se preocupar com o caso da prescrição do seu direito principal porque você errou o réu. Você também precisa comprovar esse vínculo contratual, né? Por mais que você não tenha o nome correto da pessoa, você provando o vínculo contratual, você auxilia nessa identificação correta do réu, de manter ele preso
preso a esse processo. Fala, não, foi você mesmo quem causou o problema, tá aqui a documentação, eu tenho fotos, eu tenho a nossa conversa, esse telefone é seu, né? Tem aqui a sua foto no WhatsApp que aparece, a tratativa foi com você. Eu não sei o seu nome correto, te tratava por João. Sabia que o seu nome era Pedro. Todo mundo te chama a pessoa de João, ficou aquele apelido social, né? Se dá para as pessoas, que existem casos assim em muitas regiões do país. E você evita também processar intermediários indevidos, como por exemplo, sempre você tratou com uma pessoa no WhatsApp, caso da marcenaria, mas o marceneiro mandava um montador dele lá, e você acaba processando o montador achando que ele é o dono da empresa. E ele consegue provar que ele é só o montador, ele tem as conversas dele, as relações dele com o patrão, o salário que ele recebia, ou a ordem de montagem e tudo mais. Então tente sempre identificar com quem você está fazendo o negócio jurídico, fica mais fácil a sua vida se você for depender de um processo depois. Ele simplifica tempo, te ajuda muito. E as situações com mais responsável. Você sempre pode incluir, quando for uma relação de consumo, todos os detentores, né, todas as pessoas que participaram da relação de consumo. Vamos dar aquele exemplo do comércio varejo. Existe o comerciante, existe a assistência técnica, se o produto foi para lá, e existe o fabricante do produto. Tem 3 pessoas. Você pode incluir mais de um réu? Pode. A responsabilidade é solidária? Não quer dizer que o juiz vai condenar cada um em um valor montante. Não, ele vai dar uma condenação só e na hora da execução, quem tiver o dinheiro penhorado primeiro paga e depois eles se viram entre eles. E cuidados que eu posso dizer nessa indicação de múltiplos envolvidos é que te dá muito mais trabalho. Não tem necessidade de você ter comprado um equipamento que está com defeito, processar o lojista, processar a assistência técnica que não teve a peça, processe o fabricante. Ele tem o maior poder econômico entre os 3, é uma defesa só que vai ser apresentada, é uma manifestação só que você vai ter que fazer posteriormente, te facilita também de não ter que lidar com 3 réus para fazer citação, de ter que buscar vários endereços e lá no meio do caminho você acabar desistindo da assistência técnica porque ela fechou e não sabe para onde ela foi, ou simplesmente a pessoa desistiu de trabalhar porque às vezes recebia tantos processos lá e vinha condenações que ela entendia injusta e a fabricante nunca reembolsava ela do prejuízo que tinha, ele acabou fechando o negócio e você descobrir isso no meio do caminho, tem que desistir de um. Ou seja, enquanto os 3 não forem efetivamente citados, a audiência de conciliação não vai acontecer. Ela vai ocorrer, você vai ter que comparecer, mas ela vai ser redesignada por falta de citação de um dos réus que você não teve o endereço ou aconteceu problemas. O próprio varejista pode fechar a loja dele, falar, não atendo mais nessa cidade, vou atender em outro lugar, ou eu não vou mais trabalhar nesse ramo, vendi a loja e não quero mais saber de nada. Podem acontecer várias situações. Então busque sempre na relação de consumo o réu melhor qualificado financeiramente para você indicar no polo passivo. É melhor, o seu trabalho é menor, a citação é uma só que vai ocorrer, a contestação apresentada para você combater depois é uma só, não precisa ter várias teses para defesa, tem que combater todas as teses de ilegitimidade que vão apresentar, de defeitos que não ocorreram, ou algumas outras coisas que podem te causar surpresa no processo. Os erros mais comuns na identificação do réu é efetivamente processar a pessoa errada, indicar apenas o nome fantasia, onde pode existir alguns outros nomes fantasias na cidade, pode acontecer, muito difícil, mas suponha, num estado de São Paulo, na grande capital, pode ter nome fantasia mais de uma vez? Pode ocorrer. Diferentemente de uma cidade interior que tem poucos lojistas, o oficial de justiça, ele vai saber efetivamente onde é aquela loja e você vai passar o endereço também. Fica mais fácil a localização. Não informar o CPF ou o CNPJ também é um erro comum, mas esse erro pode ser suprimido posteriormente durante o processo. Informar o endereço desatualizado, pode acontecer da empresa ter se mudado ou o réu ter se mudado de endereço, ele não mora mais naquele local e você gastar um tempo para poder localizar essa pessoa novamente. E processar uma pessoa que não participou do contrato, como é o caso do processar o montador do moveleiro, né? Ele não participou desse contrato, não foi ele que negociou. Na verdade, ele era um subcontratado que foi pago somente para poder fazer essa instalação, né, em horário comercial, um horário que você combinou quando estaria disponível. Às vezes o seu imóvel é novo, você marca um dia e hora para poder fazer o atendimento, abrir o portão, deixar o pessoal trabalhando. Então, evita sempre não saber com quem você efetivamente está tratando o seu contrato. Consequências jurídicas da identificação incorreta é a extinção do seu processo. Você identificou a pessoa incorretamente, o juiz vai reconhecer isso em algum momento. Ele pode identificar antes, né, da sentença ou na sentença e extinguir o seu processo. Você perdeu tempo. Outra consequência é a necessidade de correção da ação. No meio do caminho, você precisa fazer uma emenda inicial
policial para poder retificar o polo passivo, para indicar a pessoa correta. Pode acontecer depois e está tudo certo, você identificar corretamente quem foi o polo passivo e haja de boa fé, sempre levando a verdade e trabalhando por uma solução rápida do seu caso. Informe ao juiz que você errou a qualificação e peça a retificação. O juiz vai retificar e mandar intimar a pessoa corretamente. Outra consequência é o atraso na solução do conflito. Já pensou? Você passou 1 ano para sair uma sentença, às vezes pode demorar um pouco mais. Existem comarcas, por exemplo, que é juízo único. O que é um juízo único? É o juiz que decide família, civil, criminal, pensão alimentícia, inventário, juizado. Esses juízes são muito atarefados, então eles não conseguem dar uma vazão rápida, né, uma dedicação especial nos processos do juizado. Ele tem réu preso para lidar, ele tem casos de sigilo, casos de operações policiais, casos que ele vai acabar tomando mais atenção dele, esse teu processo vai ficando em secundário, vai ficando na fila para poder, quando a gente fala, fica na fila para poder resolver. Então você acaba tendo um atraso nessa solução, porque imagina, o juiz vai levar 3 meses para dar um despacho para você informar um novo endereço do réu. Ou esse 3 meses, se você informar um novo endereço errado durante a tentativa de citação, vai mais 1 mês, volta para a mão do juiz, né, para ele poder dar o despacho para te intimar novamente, mais 3 meses. Aí foram 7 meses que o teu processo não saiu do lugar. Então, sempre identificar um endereço, qualificação correta, isso evita atrasos, e o prejuízo financeiro, né? Se você está na justiça, você já sofreu algum prejuízo financeiro. Por mais que você pagou o seu móvel e falta colocar as portas, se a porta não for colocada, você não vai deixar aquele móvel daquele jeito. Você vai acabar pagando para alguém fazer esse serviço, vai contratar uma outra pessoa. Uma batida de trânsito que você não tem o dinheiro para poder fazer esse reparo do veículo e cobrar só o prejuízo. Você precisa recuperar o veículo e não tem o dinheiro, tem um orçamento muito grande, coisa de, sei lá, 8, 10 mil reais. Pensa, você não consegue fazer o reparo do seu veículo e não consegue achar o réu, não consegue ter uma solução para poder efetivamente dar um andamento, tentar um acordo, buscar uma condenação, efetivamente reparar. Então, assim, esse é um prejuízo financeiro muito plausível, sabe? Você entra e não tem alguns dados. Por isso que é muito importante essa identificação do réu. Como conferir se o réu está correto no processo? Faça a conferência documental. Se efetivamente é a pessoa que você fez o negócio ou o causador do dano, faça a comparação de dados com os contratos. Você teve um contrato, busque verificar quem que está como a parte contratada, quem é que vai prestar esse serviço, que vendeu esse produto. Verifique os registros oficiais, porque de repente você faz um contrato com a empresa e o contrato dela está com o endereço desatualizado. Então pegue o CNPJ, consulte no site da Receita, verifique se é o mesmo endereço ativo, está perante o fisco, veja se essa informação casa, faça a revisão dos dados antes do protocolo, que é muito importante você fazer essa conferência. A organização dos fatos e a identificação das partes é uma etapa muito primordial do processo, que evita emendas, evita consertos posteriores, evita delongas processuais, e o teu processo ele pode ser acelerado só com esses detalhes. Sempre busque, né, a relação de identificação do réu e a produção de provas. As provas devem vincular o réu ao fato alegado. Suponha naquele exemplo nosso do marceneiro, que o montador é quem está fazendo a frente da instalação dos móveis, mas você está tratando com outra pessoa. Então, se você verificar que a imagem da pessoa que você está conversando e até o telefone, faça uma chamada, ligue para o telefone da pessoa que você está negociando para ver se é o montador que vai atender, porque às vezes o montador, talvez malandramente ou não, está com uma foto de outra pessoa lá para ser identificado como outra pessoa. Ele sempre se identifica como um jeito e na verdade conversa de outro jeito negociando no WhatsApp. Tente verificar, tente fazer essas documentações, tente sempre vincular o réu ao fato alegado e busque sempre, né, a importância da coerência entre a narrativa e a qualificação. Faça uma narrativa condizente com o réu que está lá presente no processo, que é aquele que vai responder. Se é um acidente de trânsito, identifique corretamente o condutor do veículo. Lembre-se, em alguns casos a polícia não vai até o local, você precisa da boa fé da pessoa decidir até o batalhão de trânsito para poder fazer esse boletim de ocorrência. Lá ele vai dar os documentos pessoais dele, solicitar os pedidos, nada impede que você faça com base somente na placa. O Detran, né, já tem um sistema vinculado aos batalhões da Polícia Militar de Trânsito que vai puxar qual que é o proprietário do veículo. Não necessariamente seria o condutor, mas você pode de repente ter uma surpresa no processo que aquele proprietário documental já fez uma comunicação de venda, então você não vai conseguir responsabilizar o verdadeiro
causador do dano. Então, é muito importante essa correta qualificação do réu. Situações especiais, por exemplo, empresas com várias filiais, você pode mandar citar em qualquer uma delas. Por exemplo, Casas Bahia, você pode mandar citar a Casa Bahia da sua cidade ou da sede matriz que fica em São Paulo ou qualquer outra cidade, porque ela faz parte do mesmo conglomerado econômico. Então, assim, já há um procedimento dessas empresas que o recebimento de uma citação é encaminhado para um setor específico que vai cuidar disso. Então, você pode mandar intimar em qualquer lugar. Você pode comprar pela internet, mas pode processar a loja local aqui da sua cidade. E nesses casos será feita a habilitação posterior, vão pedir a correta retificação para o endereço correto e está tudo certo. Você conseguiu identificar a empresa que você precisava processar. Prestadores de serviços terceirizados. Tem que tomar cuidado com a situação para saber se ele efetivamente é a pessoa que você está contratando. Porque se você contrata uma empresa que mandou uma segunda empresa fazer o serviço, essa primeira empresa é que é a responsável, não a segunda. Pode haver uma divergência em relação à relação de consumo, mas a importância aqui é não discutir as teses, é discutir e te demonstrar o que é mais efetivo para acelerar o seu processo. Então, se você contratou com a empresa A e a empresa A subcontratou a empresa B para ir lá prestar o serviço à casa, processe a empresa A, não a empresa B, porque ela é responsável direto. O seu negócio é com a empresa A e não com a empresa B. A empresa B é só um meio de execução da empresa A. E a empresa A, ela pode contratar quem ela quiser para prestar o serviço por ela. Claro, ela é responsável por tudo que acontecer. Ela tem, né, com certeza, o seu contrato e a sua relação jurídica com essa empresa subcontratada que, se ocasionar algum dano, ela é responsável. Mas você, como consumidor, como contratante de serviço, você não tem nada a ver com isso. Se você contratou com a empresa A, processe a empresa A. Evite processar um prestador de serviço terceirizado, porque você pode ser surpreendido ao final com a ilegitimidade passiva e ele ser afastado do processo e você perder tempo. Outra situação especial, a responsabilidade dos sócios do representante. Se uma empresa fechou e você não tem mais o endereço da empresa, você já fez todas as tentativas possíveis, até no site da Receita Federal consta a empresa como baixada, você tem que fazer uma diligência por conta própria. Você vai ter um gasto pessoal para poder buscar uma cópia da última alteração do contrato social na junta comercial. Buscando esse contrato na junta comercial, você vai ter a identificação de todos os sócios que tiverem na empresa. E todos os sócios precisam dar no seu contrato social o seu endereço de domicílio. O endereço de domicílio não necessariamente ele precisa ser a residência, a casa da pessoa, mas pode ser um endereço de uma outra empresa, pode ser um endereço em que ele é comumente utilizado, onde ele recebe todas e quaisquer informações, notificações, cartas correspondentes e tudo mais. De toda forma, você vai saber o nome desse sócio e o CPF. Se você não localizar por esse endereço do contrato social que estava lá depositado na junta comercial, você vai poder pedir para o juiz a investigação de endereço através do CPF do sócio. Lembre-se, o processo ainda é contra a empresa que causou o dano, mas você está buscando dados do sócio porque justifica. O sócio ele pode receber a intimação, independente do endereço onde ele esteja. Eu agradeço a paciência e nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida, deixe na seção dos comentários deste vídeo e eu vou buscar sanar ela o mais rápido possível. Evite dúvidas no decorrer deste curso.